Estamos continuando na nossa série de pregações no livro de Êxodo, falando sobre a glória de Deus na redenção. Alguém pode me ajudar a lembrar o tema do ano para a nossa igreja? Só lhe deu glória, que significa o quê? Somente a Deus glória, só lhe deu glória. Você pode ver até aqui na parede da frente, tem um banner com esse tema. E alguém se lembra do versículo-chave? Versículo-chave para o ano. 1 Coríntios 10, 31, isso mesmo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E com esse tema nós estamos no livro de Êxodo, refletindo sobre a história da redenção. O Êxodo é uma história maravilhosa da redenção do povo de Israel, sendo resgatado da escravidão no Egito, sendo libertado pela mão poderosa do Senhor. E até aqui nós temos visto Deus fazer grandes coisas, mas nem estamos ainda na metade do livro de Êxodo e ainda tem muita coisa por vir. Muita coisa boa, muitos momentos tristes, mas uma coisa é certa: Deus age em toda a história humana para cumprir o seu grande plano, para cumprir o seu propósito de redimir um povo especial para si. E a história do Êxodo aponta para um êxodo futuro, a libertação da escravidão do pecado, em que nós somos resgatados do império das trevas, da escravidão ao pecado e libertados para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Nós somos trazidos da escravidão e hoje nós temos o privilégio, como discípulos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, de segui-lo, de cultuá-lo, de servi-lo. E é esse o tema do livro. Nós temos aprendido que o povo de Israel às vezes acertou, como na semana passada, momento de celebração, momento de louvor e exaltação a Deus por causa da libertação. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho, se vocês se lembram, no capítulo 14, antes do qual eles estavam de frente ao mar e atrás deles todo o exército dos egípcios que estava ali, e eles entre dois obstáculos, e eles clamaram a Deus por socorro, mas também reclamaram: por que, Moisés, você nos tirou do Egito simplesmente para morrer aqui no deserto? Vocês vão ver que esse vai ser um tema que vai ser repetido por diversas vezes ao longo do livro. O povo agradecendo a Deus, louvando a Deus, e pouco depois reclamando, murmurando e voltando suas costas para Deus devido a alguma circunstância. Não sei de você, mas eu me identifico muito bem com o povo de Israel. Porque às vezes as coisas estão indo bem, são momentos alegres, momentos que a gente celebra, momentos que a gente louva, mas de repente surge uma dificuldade, surge um momento de sofrimento, e no melhor dos casos nós esquecemos daquilo que Deus fez, e no pior dos casos nós começamos a reclamar e murmurar contra Deus, esquecendo que Deus não promete só prosperidade, bênção, saúde, mas Ele também promete que passaremos pelo vale da sombra da morte, que enfrentaremos inimigos, que enfrentaremos perseguição e sofrimento. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, o que nós vamos descobrir hoje logo depois do cântico de Moisés, o cântico de Miriam, o cântico do mar, como é comumente chamado, vamos ter um momento de amargura e reclamação. Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 27. Então, se vocês puderem encontrar aí nas suas Bíblias, Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois da travessia do mar que eles ficaram ali naquele local, mas diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. E esse verbo aí no hebraico quer dizer que foi forçado.
Ele fez com que o povo saísse dali. Porque provavelmente eles estavam confortáveis ali perto do mar, as coisas estavam boas, experimentaram a mão de Deus, mas Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. E eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali, o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. E disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. A grande ideia da mensagem hoje que eu quero que vocês possam observar é que Deus é aquele que ajuda, Deus é o provedor, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que salva. E essa história é sobre Deus. Essa história do Êxodo é sobre Deus, o grande herói. Não é sobre Moisés, não é sobre o povo, mas é justamente sobre um Deus. Um Deus que salva, um Deus que redime, um Deus que cura, um Deus que liberta, e um Deus que age até em meio às dificuldades da vida humana para alcançar os seus determinados propósitos. E certamente Deus vai alcançar os seus propósitos. Como aplicação hoje, eu quero que possamos sair daqui como crentes em Jesus, lembrando regularmente da fidelidade de Deus. Uma coisa que eu tenho feito recentemente é no caderno tentar anotar tudo que Deus tem feito na minha vida. Coisas boas, coisas difíceis, momentos no topo da montanha, momentos no vale, mas lembrando a ação de Deus na minha vida, lembrando de como Deus age, lembrando da graça, da bondade de Deus. Eu quero que, ao sair daqui hoje, possamos sair daqui lembrando fielmente de tudo que Deus faz em nossas vidas. E assim, isso deve nos levar a louvá-lo e a honrá-lo, a glorificá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Ele não é apenas o Deus da libertação da escravidão, Ele é o Deus da jornada inteira. Isso é importante não esquecermos que Ele é o Deus da jornada inteira. Então, se você for numa igreja onde só se prega libertação, meus queridos, você precisa saber que Ele é o Deus também que anda conosco no vale da sombra da morte. Certo? Ele é o Deus que anda conosco mesmo em dias de escassez, dias de fome, dias de sede, como foi o caso aqui no deserto. E o povo de Israel precisava descobrir quem era esse Deus. Eles tinham experimentado a libertação, mas eles precisavam também aprender a confiar em Deus, mesmo quando as coisas não estavam andando bem. Os israelitas tinham acabado de experimentar um dos pontos mais altos de sua história. Até hoje, celebrado na Páscoa pelos judeus, a libertação da escravidão, a travessia do Mar Vermelho, e anualmente na Páscoa eles se lembram de tudo que Deus havia feito. Mas apesar de ter sido um dos pontos mais altos da história, as coisas mudaram rapidamente. Questão de dias, eles já estavam murmurando. O autor de um comentário do livro de Êxodo, Douglas Stuart, ele escreve: depois da grande vitória, vem a grande provação. Isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Não sei se você tem experimentado isso, mas às vezes as coisas estão tão bem, você está andando com Deus, Deus está abençoando, e de repente surge uma dificuldade. E não só uma dificuldade, mas uma enxurrada de dificuldades. Sofrimento
que talvez você nunca experimentou na vida e você começa a questionar, a murmurar. Porque a realidade humana é essa, vivemos num mundo quebrado, nem sempre as coisas correm bem. Às vezes são momentos de dor, de doença, de dificuldade. Depois da grande vitória, vem a grande provação. Outro comentarista diz assim: o livro do Êxodo pode ser dividido em duas partes, versículo 22 sendo a divisão. Porque antes nós tínhamos a libertação, a saída, o êxodo do Egito, a travessia do mar. E a partir do versículo 22 do capítulo 15 em diante, até o restante, nós temos uma mudança de tema. Até aqui foi a libertação que o Senhor concedeu, mas a partir de agora, nós vamos observar a responsabilidade do povo diante da aliança que Deus faz com o seu povo. A responsabilidade do povo de obedecer, de seguir, de confiar no Deus que já se demonstrou grande, libertador, um Deus fiel. Primeiro, o que nós vamos encontrar aqui nesse relato é o problema. Qual era o problema que nós encaramos logo no início? Alguém pode dizer? Qual era o primeiro problema que eles enfrentaram? Falta de água. Pronto, disse que Moisés fez com que eles saíssem ali do mar e caminhassem 3 dias no deserto e eles não encontraram água. Não sei se você já foi para o sertão, mas se você foi para o sertão na época de seca, você pode rodar muito sem ver uma gota d'água, né? E isso nem se compara ao deserto ali na Península Arábica. Ali você pode rodar centenas de quilômetros sem ver uma gota d'água. Um lugar de sede, um lugar onde tem poucos poços, onde há poucos lugares para realmente desfrutar de uma sombra por falta de árvores. O problema era a falta d'água. Não sei se você já ouviu isso, mas existe o que eles chamam as leis de 3, certo? Não é exato, mas a lei dos 3 é mais ou menos o seguinte: você pode viver 3 minutos sem ar, mais ou menos. Tem gente que vai até 6, 7, mas isso bem exagerado. Mas 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Há exceções nesses 3, né? Tem gente que pode ir um pouco mais. Mas pensem aqui comigo. 3 dias eles não encontraram água. Toda a água que eles tinham até então, com certeza, eles já tinham consumido. Tanto com os animais, quanto com as pessoas. Eles já tinham bebido tudo o que se tinha. O problema era a falta d'água. Eu não sei se você já passou sede de verdade, onde você procurava em todo canto para só saciar aquela sede. Certamente, quando você pratica esporte, você entende o que é sede. Quando você sua, e você só quer um pouquinho de água para ajudar, porque sua boca está seca, seu corpo está clamando por água, e um pouquinho de água pode trazer um tremendo alívio para o corpo humano. As suas células querem um pouquinho de líquido para que eles possam continuar com seu funcionamento normal. O problema de falta de água é um problema que atinge muitas pessoas até nos dias atuais. Há programas, ONGs, que lidam com a falta de água e com a perfuração de poços em lugares onde não há água potável. Tem lugares onde eles dependem de caminhão-pipa para trazer água e às vezes aqui mesmo, nas redondezas de Fortaleza, a gente passa por alguns dias com falta d'água, na verdade, e nós sabemos como é difícil ficar sem água. Não só para dar descarga, para tomar banho, mas para beber. A gente depende muito de água. Deus nos criou com essa necessidade. A água é um elemento importantíssimo da humanidade. Eu li uma historinha que mais ou menos assim. Como era o costume da família, o pai, ele sempre orava com os filhos antes de dormir à noite. Então o pai estava com seu filhinho no quarto, o filho já na cama, e o pai primeiro perguntou para o filho se ele queria tomar um copo d'água antes de orar, antes de dormir. E o filho disse não. O pai perguntou de novo: você tem certeza que não quer tomar um copo d'água? E o filho disse: não, não quero não. Então vamos orar. Eles oraram,
O pai deu um abraço, um beijo no filho e apagou a luz e saiu do quarto. Certo? Não deu nem 2 minutos que o filho começou a berrar: pai, me traz um copo d'água. E o pai disse: não. Demorou mais um minutinho e o filho de novo: pai, me traz um copo d'água. E o pai disse: não, você teve sua chance. Eu ofereci 2 vezes e você disse que não queria. Agora você não vai mais receber. Se você pedir de novo, você vai ser disciplinado. Eita, aí passaram mais alguns momentos de silêncio e o filho berra de novo: pai, quando o senhor vier me disciplinar, traz um copo d'água. Engraçadinho, mas reflete a natureza humana. A gente precisa de água, a gente quer água. A água é uma coisa boa, né? A água é uma coisa boa. A água é importante para todos nós. Mas o problema não vai ficar só na falta d'água. O problema vai piorar. Por quê? Porque eles vão avistar um lugar que vai ser chamado Mara aqui no trecho, onde tem água. Imagine o povo, está vendo ali na distância um oásis, um lugar com árvores, talvez, não sei se era um açude, como era exatamente, mas tinha água, certo? E o povo talvez tomando o último golezinho que eles tinham carregando ali, sabendo que logo ali tinha água, e chegaram ali. Qual é o problema? A água era amarga. Ou era água salgada, ou talvez tinha minerais que fizeram com que a água fosse impossível de beber. Não era água potável. Do ponto de vista humano, vamos ser bem sinceros, do ponto de vista humano, dá para entender perfeitamente por que, em seguida, os israelitas murmuraram e reclamaram com Moisés. Estão com sede. A falta d'água é uma necessidade humana, todo mundo sabe disso, né? Depois de 3 dias, agora eles estão num lugar onde tem água, mas a água não pode ser bebida. Encontrar águas amargas não era apenas um motivo de desânimo, mas certamente um motivo de pânico. Imagine, você é pai, mãe, você tem filhinhos, não tem água. Os filhinhos: pai, eu estou com sede, mãe, eu estou com sede, e nada de água. Tem água, mas agora é água que não dá para beber. Imagine a frustração, imagine o pânico. Facilmente, essas necessidades e realidades humanas fazem com que o nosso foco saia, se desvie de Deus e de sua ação e olhe apenas para aquele momento. Isso acontece muito em nossas vidas. Quando passamos por necessidade, por dificuldades, a situação é tão grande que o nosso foco está ali. E nós nos esquecemos de alguém que acabou de nos libertar de uma forma miraculosa há pouco tempo. Encontrar água amarga certamente foi um motivo de grande desânimo e certamente até decepção. Imagine, o povo está decepcionado. Moisés já algumas vezes nos deixou em apuros, né? Tanto com o exército vindo atrás, quanto com o mar ali na nossa frente. Deus nos livrou, mas Moisés, o que é que está acontecendo? Agora você nos traz 3 dias no deserto, não tem água, e agora, quando chega a água, não é água que dá para beber. Imagino que era muito normal essa reação. O desânimo, a decepção com a água amarga é uma realidade. Não sei se você já se decepcionou com Deus alguma vez. Eu já fiquei decepcionado com Deus algumas vezes, eu confesso. Do meu lado humano, pecaminoso, eu já me decepcionei com Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? A gente questiona muitas vezes, né? Por que é que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? A gente pergunta isso. E às vezes a gente fica decepcionado. Os salmistas, se você lê os salmos, você vê homens que ficaram decepcionados com Deus. Deus, por que me abandonaste? Onde o Senhor está? Por que que os meus inimigos ficam zombando de mim? Onde está o seu Deus? Os salmistas falavam sobre essa decepção que muitas vezes nós temos. E eu vi outra historinha engraçada sobre decepção. Era o final do ano escolar,
e várias crianças estavam dando presentes para sua professora, certo? E ela estava ali recebendo os presentes com muita alegria, devido ao amor, o carinho das crianças. E uma criancinha chegou, um menino cujo pai era floricultor, certo? E o menino traz o presente todo bem embalado e dá para a professora. E ela pega aquela embalagem, ela chacoalha, ela segura assim no alto e ela diz: eu já sei o que é. São flores. Aí o menino ficou todo alegre. Como é que a senhora sabia que era flores? Aí ela disse: eu só adivinhei, só adivinhei. Aí chegou uma segunda criança, uma menina. E ela era filha de um dono de uma loja de chocolates, certo? E ela traz a embalagem para a professora, ela pega a caixa, ela segura no alto, ela chacoalha um pouquinho, ela disse: eu já sei o que é, são chocolates. Aí a menina fica toda alegre: como é que a senhora sabia que era chocolate? Aí eu só adivinhei, só adivinhei. Finalmente chega um terceiro, um menino, cujo pai era dono de uma loja de bebidas, de vinhos, certo? E a professora pega o pacote, a embalagem, que estava pingando um pouquinho no canto, todo molhado. Aí ela, com um sorriso, ela levanta a caixa, chacoalha um pouquinho, ela disse: eu já sei o que é. E o menino: não acredito, eu sei o que é. Aí ela tocou assim a gotinha que estava pingando, colocou na língua, ela disse: deve ser um vinho. Aí o menino com um sorriso: não é não, professora. Aí ela chacoalhou mais um pouquinho e começou a pingar mais. Aí ela tocou de novo, colocou na língua, tentou ver qual era o sabor. Ela disse: será que é um champanhe, outra bebida? Não, professora, não, é um cachorrinho. Imagine a decepção da professora, né? Pensando que era uma coisa, mas acabou sendo outra. A decepção dos israelitas é que eles pensavam que era água potável, mas não era. Era água amarga. E até o nome que é dado àquele lugar é o nome Mara, que mais para frente na história bíblica é um nome que Noemi, na história de Ruth, ela vai assumir esse nome Mara porque significa amargo, alguém que passou por um momento de grande amargura. Uma palavra, não sei se alguém aqui tem o nome de Mara, mas se você tem, não quer dizer que você é uma pessoa amarga não, viu gente? Mas o nome significa isso, amargo. Um lugar que tem esse nome, certamente é um lugar onde houve decepção, desânimo, tristeza. E qual foi a resposta dos israelitas? Versículo 24 nos diz o que aconteceu. O povo murmurou contra Moisés. Murmurou. Vocês já ouviram na gramática uma palavra chamada onomatopia? É onomatopia? Onomatopeia, em inglês é onomatopeia, mas tudo bem. O que significa essa palavra? Dá para escrever a mesma coisa de trás para frente, em alguns casos pode ser, mas não é exatamente isso. O som parece com a maneira que a palavra é escrita, né? Então, murmurar é uma dessas palavras. Você pode até ouvir na palavra murmurar, né? É essa palavra de reclamo, reclamação, de murmúria, murmúria, tá certo isso? Mas não era só direcionado a Moisés. Moisés era o servo de Deus que foi usado para libertar, mas o povo está chateado. O povo está farto, ou até aqui, de desânimo, de momentos de dificuldade. Sim, Deus já agiu, mas reclamação. Meus queridos, isso aí é a minha história, não sei se é a sua história. Eu reclamo demais. Eu reclamo no trânsito, quase todo dia. Quem aqui reclama no trânsito? Seja sincero. Sim? Só poucas pessoas? Levanta a mão se você reclama no trânsito. Pronto. Opa, aqui ó, eita, já entregou a mãe. Meus queridos, eu reclamo muito, não só no trânsito, eu reclamo quando uma coisinha simples dá errado, né? Esses dias a minha caminhonete quebrou de novo. A caminhonete tem 32 anos e está sempre quebrando. É uma coisa atrás da outra. Está sempre na oficina. Essa semana foi problema de bateria. Tive que trocar a bateria. E eu confesso que eu murmurei.
de novo, Senhor, já está na hora de vender esse carro, porque só quebra. Né? Eu já falei isso talvez 100 vezes que eu ia vender o carro e ainda estou usando. Né? Então, obviamente, não foi reclamação suficiente. Mas a gente reclama, às vezes por besteira. Né? A gente tem um plano e, de repente, alguma coisa muda e nos tira do sério. Né? A gente começa a reclamar. Nós somos como os israelitas. Conta-se a história de um monge que foi morar no mosteiro, certo? E a regra do mosteiro era a seguinte: durante os primeiros 30 anos vivendo, morando ali no mosteiro, não se podia falar uma sequer palavra. A não ser, a cada 10 anos, o monge tinha o direito de falar 2 palavras. A cada 10 anos. E ao completar 30 anos, o monge poderia se tornar um padre, oficialmente. Então, os primeiros 10 anos se passaram, e o monge foi falar com o chefe dos monges, e ele foi dado a oportunidade de falar suas 2 palavras. E ele disse simplesmente comida ruim. Ele voltou, passaram mais 10 anos, e ele voltou, e o chefe dos monges o chamou e disse: pode falar o que você tem para falar. E ele disse: cama dura. Mais 10 anos se passaram, o chefe chamou ele, prestes a ungir ele como um padre oficial, e ele chega lá e o chefe dos monges diz: você pode falar suas 2 palavras primeiro. Aí ele disse: eu desisto. Aí o chefe dos monges falou: mas também você só reclama. 4 palavras, mas é bastante reclamação, se é só isso que você fala. Quantos de nós, com as poucas palavras, às vezes que a gente fala, só reclama? Talvez é sobre o nosso trabalho. Os nossos colegas de trabalho talvez só ouvem a nossa reclamação. Não ouvem de nós palavras que edificam, palavras que são demonstrações da graça de Deus em nossas vidas. Às vezes é com família, às vezes é com nossos filhos. A gente reclama, às vezes, quando o filho é desobediente, quando o filho não faz o que quer, a gente vive murmurando, reclamando. E as pessoas observam isso em nossas vidas e em nossas condutas. Quantas vezes no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, em Efésios e em Colossenses, nós não encontramos a exortação de abandonar a reclamação e a murmuração. Vez após vez. Por quê? Porque é algo que vem de dentro de nós e revela quem realmente nós somos no nosso interior. Nós devemos ser pessoas transformadas, pessoas alegres, pessoas que falam palavras que edificam, pessoas que falam da bondade de Deus a despeito daquilo que está acontecendo. Mas a reclamação, muitas vezes, é a realidade. E qual foi a resposta do Senhor diante da situação? Olhem comigo no versículo 25. Diz: então Moisés clamou ao Senhor. Isso aconteceu muitas vezes também. O povo reclamava e Moisés ia direto para o Senhor. Ele tinha um canal aberto para conversar com Deus. Imagina isso. E ele ali ofereceu a Deus a situação e disse: Senhor, me ajude. Clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. A tradução dessa palavra hebraica pode ser um pedaço de madeira, uma árvore, um toco ou até mesmo um galho. A gente não sabe exatamente por certo, mas o Senhor mostrou um galho e nos parece que Moisés sabia o que fazer, porque diz que ele pegou e jogou na água, ali em Mara, e a água imediatamente se tornou doce. Eu já vi comentaristas tentando explicar, é porque era uma espécie de árvore específica com uma determinada semente que ao tocar na água existia uma mudança química. Não, meus queridos, isso aqui foi um milagre que aconteceu, nada mais. E Deus usou, como Ele muitas vezes usa, uma ferramenta ou algo físico para ser utilizado para cumprir um determinado milagre. E é o que aconteceu. A água amarga se torna doce. Mas nós não encontramos nenhuma evidência de um povo agradecendo ou louvando de novo. A gente não vê isso no trecho, não é o foco do trecho. Porque o foco do trecho é Deus e o seu cuidado. O foco do trecho é um Deus que é capaz, assim como foi capaz de levar através do Mar Vermelho, é um Deus capaz de ajudar no momento onde não tem água.
Um Deus que é capaz de ajudar em qualquer circunstância da vida. E aqui nós temos não só a resposta do Senhor, mas a ordem do Senhor. Deus vai dar uma ordem aqui agora. Vocês precisam aprender a confiar em mim, como o seu Deus, como o seu Senhor. Vocês precisam não somente aprender a confiar em mim, mas vocês precisam me obedecer. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Esse momento de água amarga foi colocado ali como uma experiência onde Deus prova o povo. Você sabia que Deus nos coloca à prova? Sim, muitas vezes. Mas não é para a gente desistir não, meu querido. É para a gente ter uma fé fortalecida e para nós aprendermos a confiar mais nele. Os israelitas, depois de 400 e tantos anos no Egito, tinham, de uma certa forma, se esquecido quem de fato era o Deus de Abraão. E ao Deus enviar Moisés e libertar o povo, eles estavam descobrindo novamente quem era esse Deus. Estavam conhecendo pela primeira vez quem era esse Deus. Era um conhecimento agora pessoal. E esse conhecimento pessoal vai levar Deus a fazer certas exigências do povo. E Deus diz, versículo 26, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. A ordem do Senhor foi simples, me obedeçam. Eu vou lhe dar mandamentos, diretrizes, me obedeçam. A obediência, meus queridos, é evidência da nossa confiança. É evidência do nosso amor. Jesus mesmo falou em João capítulo 14 que é por meio da obediência aos mandamentos que nós demonstramos o nosso amor. Então, se você, de fato, é um discípulo de Jesus Cristo, se você conhece a Jesus verdadeiramente, você precisa saber que Deus exige de você confiança e obediência. Certo? Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não muda, quem muda somos nós. Nós precisamos aprender a confiar e a obedecer. Me obedeçam. E no meio de tudo isso, Deus revela um novo nome para o povo. Um novo nome para o povo. Por quê? Vejam em seguida, falando, se vocês obedecerem tudo isso, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. O que é que Deus enviou sobre os egípcios? As pragas, né? As pragas, tinha doença, tinha uma série de coisas terríveis que aconteceram, inclusive a morte dos primogênitos. E Deus promete, se vocês obedecerem à minha ordem, me seguirem fielmente, tudo aquilo que eu fiz com o Egito eu não vou fazer com vocês. Certo? Por quê? Pois eu sou o Senhor, aquele que cura. Vocês provavelmente já ouviram esse nome, Yahvé Rafá, né? Ou Jeová Rafá, às vezes é traduzido, mas é Yahvé Rafá. É o Senhor que cura. Interessante, logo no trecho anterior nós vimos o cântico onde ele é chamado o Senhor é um homem de guerra, certo? O mesmo Senhor que é um Senhor de guerra, um Senhor de terríveis feitos, também é o Senhor que cura. Imagine isso. Existe uma certa tensão nos atributos de Deus que a gente tem que levar em conta, que muitas vezes a gente só quer focar, eu disse na semana passada, a gente só quer pensar na bondade de Deus, no amor de Deus, Deus é bonzinho, mas meus queridos, a gente tem que ter um equilíbrio ao entender que Deus é santo, Ele é justo, Ele é um Deus que se ira com o pecado, Ele é um Deus que julga, mas também é um Deus que cura. É um Deus que cuida, um Deus que ama. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus soberano, criador dos céus e da terra, exaltado acima de tudo e de todos. Como o cântico disse na semana passada, não há ninguém, nenhum outro Deus como Ele. Esse é o Deus que servimos, mas também Ele é o Deus que cura. É o Deus que chega do lado, o Deus que transforma, um Deus que nos ajuda em nossa necessidade, um Deus que concede graça. E a conclusão é que eles não só
vão ter falta de água e depois água amarga, que vai ser transformada em água doce, mas Deus vai levar eles para um lugar melhor ainda. Vejam o final, o versículo 27. Então chegaram a Elim. Elim, um lugar maravilhoso, um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali eles acamparam junto às águas. Ali tinha água de sobra, água para beber, água para tomar banho, talvez até água para as crianças nadar. Nós não sabemos, mas o momento agora de fartura. Porque Deus nem sempre vai nos deixar só no deserto. As nossas vidas vão ser de altos e baixos, montanhas e vales. Lembrando que o Deus libertador também é o Deus da jornada. Ele estará conosco e Ele nos levará. E haverá momentos de fartura. E devemos nos alegrar nesses momentos e ali poder descansar. Mas lembrando mais do que qualquer outra coisa, que Deus usa os lugares e os momentos amargos em nossas vidas para remover o nosso falso senso de segurança. Pense um pouco sobre isso. A gente tem um falso senso de segurança. Eu tenho uma casa segura, com muro alto, confortável, tenho um bom emprego, estou pagando minhas contas. E, de repente, você perde o emprego. Não tem mais como pagar a prestação da sua casa, você perde a sua casa, talvez alguém na sua família adoece. E, de repente, aquilo que era fartura, de repente, você está passando por mara. Um momento de amargura. Às vezes, Deus faz isso em nossas vidas para remover o nosso falso senso de segurança e nos levar a não confiar mais nas coisas e em nós mesmos, mas a confiar nele. Você sabe disso? Muitas vezes Deus vai tirar de nós aquilo que se torna um ídolo, aquilo que nós nos apegamos como algo que nos dá segurança, nos dá conforto. E Deus vai dizer, olhe para mim, confie em mim, eu sou tudo o que você precisa. Salmo 30, versículo 5, nós cantamos sobre isso na quarta-feira, né? A ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus queridos, a vida tem momentos de tristeza, momentos de alegria. Mas lembrem-se que a graça do Senhor nos levará através de todas essas experiências. Nós precisamos aprender a confiar e a obedecê-lo. Tantas vezes em nossa experiência como povo de Deus, um dia nós estamos em Mara, mas no dia seguinte a gente pode estar em Elim, fartura. Deus sempre sabe o que é melhor para o seu povo e Ele sempre age para o nosso bem, a fim de nos transformar e a fim de completar a obra que Ele começou em nós. Um comentarista disse, tantas vezes em nossa experiência como povo de Deus, o problema que os israelitas tinham que vencer era mais do que apenas escravidão no Egito. Eles precisavam conhecer a Deus. E ainda mais, eles não estavam preparados ainda para experimentar a presença de Deus em seu meio. Deus estava agindo. Ele estava fazendo algo, mas era algo no coração do povo. E o povo tinha muito que aprender. Então, para concluir, como aplicação, eu tenho 7 pontos de aplicação hoje, viu? É muita coisa. Foram 7 pontos na história, 7 destaques, mas em aplicação. Primeiro, lembre-se que não é a circunstância que faz você murmurar e reclamar. A circunstância apenas revela o que já está no seu coração. A circunstância não é o que faz você reclamar. Simplesmente vai revelar em que você confia. Então faz o quê? Faça o quê? Mantenha o seu foco em Deus. Tire o seu foco das coisas. Aprenda que as coisas são passageiras. Essa vida é passageira. Às vezes a gente pode estar na melhor condição de saúde. E de repente Deus te derruba, te dá uma Covid, te coloca no hospital e você envelhece 20 anos em um mês. Né? É o que eu sinto. Mas
Sabe o quê? Eu aprendi a confiar mais em Deus naqueles dias. Eu espero que você está fazendo a mesma coisa aqui. Nos momentos em que Deus tira algo de você, ou que lhe dá um momento de amargura, que você olhe para Ele. E entenda que Ele é a fonte de tudo que você precisa, da sua segurança. Terceiro, confie no Senhor. Assim como nós lemos no em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quarto princípio, descubra que só Deus pode lhe satisfazer. Certo? Não é água, não é comida, não é libertação. Gente, a única coisa que pode lhe satisfazer é Deus. E isso não é passageiro, é algo duradouro. 5. Isso é uma frase que talvez você já ouviu antes, mas eu nem sei quem escreveu, mas a mão de Deus nunca nos levará onde a graça de Deus não nos susterá. A mão de Deus nunca nos levará onde a graça de Deus não nos susterá. Então, até ali em Mara, Deus estava presente, Deus não se esqueceu e Deus pôde atender a necessidade. Sexto princípio, meus queridos, não reclame, pare de murmurar, pare de reclamar. Não seja como o povo de Israel, seja diferente, seja uma pessoa transformada, viva o evangelho nas suas conversas, que as pessoas possam ouvir palavras que edificam. Agradeça a Deus pela aprovação. Quando foi a última vez que você parou para agradecer, Senhor, obrigado pelo sofrimento, obrigado pela aprovação? Porque em meio a essa dificuldade eu descobri quem o Senhor realmente é. Obrigado porque eu encontrei graça para o momento oportuno. E por último, quando vier os momentos de Elim, agradeça a Deus pela provisão. Agradeça pela fartura. Agradeça pela provação e agradeça pela provisão. Tiago escreve, em Tiago 1, de 2 a 4, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar e agradecer a Deus pela provação. Senhor Deus bondoso, o Senhor tem sido tão fiel, tem sido um Deus de graça, um Deus presente. Mas, Senhor, confessamos que tantas vezes nos parecemos mais com o povo de Israel do que com aquilo que você espera. Tantas vezes reclamamos, ó Deus, murmuramos devido a alguma circunstância em nossas vidas. Ó Deus, nos faça aprender que nós não precisamos de nada e de ninguém, precisamos apenas de Ti. Nos ensina, ó Deus, no meio da provação a depender da Tua graça. Nos ensina, ó Deus, que a provação vem para nos transformar, para nos fortalecer, para provar nossa fé, para nos dar perseverança, para nos aperfeiçoar. Mas também, ó Deus, queremos ter o cuidado de Te agradecer pela provisão, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cura, um Deus que transforma o amargo em algo doce, o Deus que traz água onde não havia, o Deus que sacia a nossa sede, satisfaz a nossa fome. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus da jornada inteira e não apenas da libertação da escravidão. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos prometido nunca nos abandonar, nunca nos deixar. E é por isso que nós podemos andar, ó Deus, com esperança, com fé, sabendo que, como o Senhor completou uma boa obra em nós, o Senhor tem se prometido de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entregamos as nossas vidas a Ti, confiantes de que o Senhor fará a Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.